Fala, malucada! Vamos lá, pessoal, vamos estudar as questões da crise do Segundo Reinado. A segunda questão, né, é uma questão que ela é meio que atemporal, né? Ela envolve, né, todas as outras questões, né? Então ela não está bem inserida na linha do tempo, beleza? A questão da escravidão, ela começa muito cedo e termina, né, em 1888. Então, por isso que eu trouxe ela primeiro, porque ela é uma das primeiras a começar, né? E uma das primeiras a começar também é a questão republicana, tá? Ela atravessa as outras questões e ela vai ser movimentada principalmente pelos cafeicultores de São Paulo, tá? Os cafeicultores de São Paulo, né, os cafeicultores do Oeste Paulista, eles eram os mais ricos do Brasil. E eles não tinham participação política nenhuma. Então, eles começam a se indignar, né, com o segundo reinado, com o Dom Pedro II. Ué, cara, como assim? A gente movimenta a economia do teu país e tu não ajuda a gente, cara? Que isso? Só fica esses liberais e conservadores meia tigela aí, né? Esses caras aí da elite velha, desgastada, né? Do café aí do Vale do Paraíba, né, dessa elite aí meio esquisita. Não, deu, chega, né? A gente tá rompendo com vocês porque vocês não inserem a gente na política, né? Então a elite do Oeste Paulista vai começar a apoiar um movimento nascente que é o movimento republicano, tá? O movimento republicano muito inspirado, né, em toda aquela questão iluminista, né, de Revolução Francesa um pouco, né, e também principalmente no positivismo. O positivismo ele traz uma república, né, mais centralizada, né, uma república mais, digamos assim, mais conservadora, né? Não é uma república muito liberal, né? A gente vai dar muitos direitos para o povo. Não, é uma república mais tranquila, digamos assim, né? Do ponto de vista de transformações. Então a gente vai ter aí essa influência do positivismo, né? Que vai trazer os ideais republicanos para o Brasil. A gente vai ter aí, né, o abolicionismo desagradando a aristocracia, como eu já falei para vocês, né? O Brasil foi o último país da América do Sul, né? Se não o último país das Américas a acabar com a escravidão. Realmente um legado triste para a nossa história, né? Ser o último, né? É um legado triste só o fato da gente ter tido a escravidão. Mas, né, a gente demorou para conquistar, né, o abolicionismo. Mas, enfim, né, como aquele ditado diz, né, chegou tarde, mas chegou, né? Enfim, o que importa é que chegou a abolição, né? E aí o que, que vai acontecer? A gente vai ter aí, né, o abolicionismo desagradando essa aristocracia mais conservadora, mais clássica, tá? E aí o que, que vai ocorrer na nossa situação aqui republicana? Em 1870 a gente vai ter o Manifesto Republicano, né? O que, que é o Manifesto Republicano? Vai ser uma dissidência radical do Partido Liberal. O que, que isso significa, Bruno? Meu Deus, não estou entendendo nada. Olha só, a gente tinha o Partido Liberal, né? A gente tinha o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Liberal, ele vai quebrar no meio, né? A gente vai ter uma dissidência, né, do Partido Liberal que vai defender então a República, né? Então a gente vai ter aqui a ala radical do Partido Liberal e a ala moderada. Então só para tu ficar ligado, né? A gente tem dois partidos, conservador e liberal. O Partido Liberal vai dividir em dois. Agora nós temos a ala radical e a ala moderada, tá? E aí a gente vai ter então, né, a ala radical, né, fundando o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, né? E essa ala vai então começar a trazer esses ideais positivistas, começar a trazer esses ideais republicanos, né? E vai começar a instigar o povo a apoiar a República, né? Então aqui eu trouxe algumas coisas, algumas imagens, né? Essa aqui foi uma imagem da reunião que fez o Manifesto Republicano, tá? Dizendo todos os interesses, né, desse manifesto, né? Dizendo que agora a gente ia ter uma dissidência radical, né, dentro do Partido Liberal, beleza? E a gente vai ter também aqui o logo, né, do PRP. Olha só as cores, né? As cores de São Paulo continuam as mesmas, é o preto, o branco e o vermelho. Beleza? Então aqui, né, o logo do PRP. Tranquilo, galera? A gente vai ter agora então três partidos, né? O Partido Republicano, né, que é então o PRP, o Partido Republicano Paulista, o Partido Conservador e o Partido Liberal, tá? Por enquanto é isso, né? Depois é que mudam as coisas. Tranquilo? A gente vai ter aí, né, quem que vai apoiar esse movimento? Basicamente, as classes médias urbanas, alguns setores, né, do exército, né, a elite do Oeste Paulista e no fim, né, no fim das contas, até os próprios agricultores mais clássicos, né, aqueles que eram escravistas, até eles vão apoiar o PRP, até eles vão apoiar a República. Por quê? Porque o Dom Pedro II acabou com a escravidão e isso eles não gostavam, né? E aí até eles vão fazer essa transição. Por isso que eu trouxe ali, né, que o abolicionismo desagradou a aristocracia e até essa aristocracia
vai migrar para o PRP, né, em 1888. Tranquilo? O que eles queriam, né? Eles queriam os ideais positivistas e federalistas, né? Então, o federalismo, eles queriam a descentralização, cada província ter um pouco mais de poder, né? Não tanto centralizado no Rio de Janeiro. Eles queriam o positivismo de Comte, né? Da ordem e do progresso, né? Isso aqui, até hoje, né? Na nossa bandeira, olha só, né? Então, é daí que veio, né? Veio do Comte, né? O Comte, um sociólogo aí, né? Alguns dizem até que ele é filósofo, mas enfim, o Comte, ele é um dos primeiros sociólogos que vai trazer, então, essa questão da ordem e do progresso. Beleza, galera? O que vai acontecer? Eles vão trazer a questão de que a república seria superior à monarquia, né? E aí esse movimento está crescendo cada vez mais, e quando esse movimento chega no exército, não tem mais como parar, né? E aí a gente vai ter a base teórica, né, da transição, né, da monarquia para a república. Beleza, meus queridos? Vamos para a próxima, então, que é a questão religiosa. Essa aqui é muito interessante, né? Porque a gente vai ter aí o Dom Pedro II se envolvendo num emaranhado, né, com o Papa, né? O Dom Pedro II vai entrar numa rixa com o Papa Pio IX, né? O Papa Pio IX, eles vão brigar, né? Vai dar ruim, né? O Dom Pedro II, ele tinha, segundo a Constituição, dois poderes em relação à igreja. Ele tinha o poder de padroado, onde ele nomeava, né, os representantes da igreja, nomeava os cargos, né? Os cargos, eles eram diretamente subordinados ao império, e ele também tinha o poder de beneplácito, onde ele poderia escolher se as decisões papais seriam aceitas ou não, tá? Em 1864, quase como se ele estivesse acima do Papa, quase como supervisor, tá? Em 1864, o Papa Pio, vai lançar a Bula Syllabus, né? Que foi uma encíclica, né? Ou seja, um compilado de manifestações da Igreja Católica, né? Que vai expulsar os maçons, tá? Os maçons vão romper com a Igreja Católica aí, né? E aí a gente vai ter esse rompimento, né, que vai então a Igreja Católica reagir, né, expulsando os maçons da Igreja Católica, porque não pegava bem para a Igreja Católica, digamos assim, né, esses maçons, né, tipo essas organizações secretas dentro da Igreja. Não, a Igreja não pode ter isso, né, dentro. Então eles vão expulsar os maçons. Os maçons, eles ajudaram o Dom Pedro I a proclamar a independência, e eles também estavam presentes, né, na base de apoio do Dom Pedro II, né? Eles vão pedir ajuda para o Dom Pedro II. Pô, a gente aí que é toys, cara, é toys. Nós somos aí, nós somos gente boa, nós se ajudamos sempre, nós estamos aí compondo contigo sempre, né? E aí o Dom Pedro II vai pensar, né? Vai pensar na questão dos maçons, e inclusive ele vai aceitar, né, esse pedido de ajuda dos maçons, e ele vai usar do poder de revisão dele, né, para não acatar a Bula Syllabus. Não, aqui no Brasil não vale a Bula Syllabus, aqui no Brasil os maçons podem ser da Igreja Católica, tá? Mas os padres e os bispos, tá? Principalmente do Nordeste, eles vão meio que cagar, né? Do Norte e do Nordeste, né? Inclusive de Olinda e Belém, eles vão meio que cagar. Então eles vão expulsar os maçons, mesmo o Dom Pedro II não acatando a Bula Syllabus. O Dom Pedro II vai ficar muito bravo, né? Vai prender esses bispos, e aí o Papa vai falar assim: Lê, tá maluco, irmão? O que tá fazendo? Tá prendendo o bispo agora? Tá doido? Né? E aí o Dom Pedro II, né, vai brigar com o Papa, e a igreja vai, né, desde então, deixar de apoiar o Dom Pedro II. E aí a gente perde uma base essencial, né? O Brasil, que não era um país laico, né? Ou seja, não era um país sem uma religião oficial, né? Com liberdade de culto e tudo mais, aquele negócio bonitinho da teoria da laicidade, né? Não sei pronunciar bem essa palavra, mas enfim, né? O Brasil, ele tinha, então, né, essa religião oficial, o catolicismo. E agora, não mais, tá? Agora não mais. Agora o Brasil na verdade, né? Ainda tem essa religião oficial, mas a gente não tem mais o apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica deixa de apoiar o Segundo Reinado, tá? Aqui eu trouxe até uma charge, né? O SM, né? Não sei bem o que isso significa, mas enfim, aproveitou a ocasião para não desfazendo do macarone do Papa, né? O macarone do Papa simbolizado aqui pelo sílabus, né? Fazer valer as vantagens e excelência de uma boa feijoada. Então, aqui demonstrando, né, o Dom Pedro não querendo aceitar o macarone do Papa, querendo comer, né, uma boa feijoada, né? Então, o que dá para ter né, de entendimento disso? O Papa chegou com sílabus, o Dom Pedro falou: não quero sílabus, quero comer uma feijoada com meus amigos maçom, e aí deu a briga toda. Beleza? Então vai para a última aula, então, que a última aula a gente vai falar da última questão, e aí o fim do Segundo Reinado. Beijão!